Oiê! Hoje vamos fazer uma leitura aqui para o signo de Gêmeos, para quem tem Sol, Lua, Ascendente no do Norte, no do Sul em Gêmeos. Essa leitura vale para quem se conectar aqui com esse canal, porque essa leitura é atemporal. Sigam, comentem, façam parte do meu canal, me ajudem a crescer aqui na plataforma. E lembrando que dia 26 agora, Urano adentrou o signo de Gêmeos e vai ficar lá por 7 anos. Então, 7 anos, meio que Urano vai trazer uma desorganização para Gêmeos, né? Porque primeiro você desorganiza para organizar. Então, essa desorganização que Urano vai trazer é justamente para tirar tudo do lugar para que a pessoa perceba. E como Gêmeos é o signo de ar e um signo de comunicação, porque ela está na casa 3 e a casa 3 fala sobre comunicação, a forma com que você se expressa no mundo, então todo mundo que tiver Gêmeos, né, você tem que olhar qual é a casa que Gêmeos está domiciliada. A casa de origem de Gêmeos é a casa 3, que é da comunicação. Só que cada mapa varia de mapa para mapa. Então, assim, tem mapas que Gêmeos não vai estar exatamente no domicílio dele, que é a casa 3. Então, você tem que ver qual casa que Gêmeos está e o que isso significa, né? Porque, assim, como Urano, ele é o signo da revolução, mas também da mudança, então Urano vai trazer essa mudança profunda na casa. Se for na casa 1, a casa 1 é do eu sou. A casa 2 é dos valores. A casa 3 da comunicação. A casa 4 da família. A casa 5 do lazer. Então, cada casa ele representa algo que Urano vai movimentar aí, vai modificar. Então, vamos começar a leitura para Gêmeos? Vamos lá. Gêmeos, 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 Gêmeos. Esse novo ciclo aí, essa nova mudança que vai ter aí para Gêmeos. A gente já abre com Rei de Ouros, Ás de Espada, a Imperatriz, Cavaleiro de Espadas, o Enforcado, 8 de Ouros, a Morte, a Papisa, o Ás de Paus, Valete de Paus, Rei de Copas, 2 de Paus, Rei de Espadas e no fundo do deck, Rainha de Ouros. Então a gente já abre aqui, gente, caiu 2 casais, né? E um desses casais é Rainha e Rei de Ouros. E o outro não, caiu foi um Rei de Copas e um Rei de Espadas. Vamos lá. Muita gente aqui, muita informação. A gente já abre com o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é aquele que manifesta as coisas por meio da alquimia da matéria. Então, todo Rei de Ouros, ele sabe o valor que ele tem, porque tudo que ele toca, ele transforma em ouro, ele transforma em algo precioso. Então, assim, ele transforma a matéria em algo, um retorno para ele. Ai, desculpa. E aqui do lado do Ás de Espadas, é como se ele tivesse uma nova consciência aqui sobre essa realidade. O Ás de Espadas ele fala muito sobre uma nova forma de pensar, uma nova visão, uma nova expansão de consciência. Então é como se esse Rei de Ouros aqui ele expandisse a mente dele para manifestar algo novo pela consciência. E aqui do lado disso tem a Imperatriz. Então assim pode ser um casal, né? Como se essa pessoa aqui, esse Rei de Ouros, começasse a ver essa pessoa aqui como ela é, que é uma Imperatriz. Ai, gente, desculpa. Então ela começa aqui a manifestar uma nova consciência que talvez ele pense que merece mais, né, do que uma rainha de ouros, então ele quer uma imperatriz. Ele quer uma mulher que seja próspera, que seja abundante, que tudo que ela toca se torne fértil, porque a imperatriz é essa mulher. E essa consciência é justamente que expande para trazer ali esse novo. Só que existe uma escolha a ser feita, porque na cabeça da questão saiu 2 de Paus, que fala sobre a escolha que deve ser feita.
Só que é como se a pessoa ela tivesse ali parada, olhando para dois caminhos, porque o 2 de paus ele representa isso. Dois caminhos à minha frente, só que eu não adentro nenhum. Eu fico parada na frente dos caminhos, pensando e refletindo qual é o melhor caminho. O cavaleiro de espadas é aquele que se movimenta pelo ar, né? Pelo ímpeto, pela rapidez ali do mental. Então vai haver um movimento aqui, só que alguém no centro do jogo saiu o enforcado. Então é como se alguém estivesse vendo uma situação de uma forma equivocada. Essa pessoa, o enforcado, ele é aquele que se ilumina, só que ele se sacrifica por alguma questão. Ele se mantém preso à situação e ele começa, né, a distorcer tudo porque ele está preso. Então ele está vendo tudo de forma ao contrário. Então por isso aqui você precisa de uma melhoria por conta aqui do 8 de ouros. O 8 de ouros ele fala sobre a especialização. É como se alguém precisasse se especializar em algo, né? Nem que seja em si mesmo, se conhecer profundamente. E o 8 de ouros ele é esse convite, né? Ou seja, da forma com que você não se vê, você não se enxerga e a forma com que você está enxergando está errada. E isso te faz ficar aqui no 8 de ouros, que é o quê? Você precisa de melhorias, você precisa de autoconhecimento, você precisa de descoberta. Você precisa acessar aqui seu cardíaco por conta desse rei de copas aqui. Essa especialização está muito ligada às suas águas internas, a lidar com elas. Né? Você precisa lidar com elas, apesar de ter muitas pessoas aqui no jogo, muitas energias, tem um rei de ouros, um rei de copas, cavaleiro e valetes aqui, tem muitos cavaleiros e valetes, mas eu sinto que existe alguma questão aqui até de você não ouvir o mundo, né? Você não tem que ouvir o mundo, você tem que se ouvir. Por isso que saiu as copas aqui, né? Tá na hora de você ouvir seu coração, que tá dentro do seu coração. Porque enquanto você tá aqui perdido, vendo o mundo sem se melhorar, sem ir para dentro, sem se especializar, meio que você não escuta o coração e meio que você não decide, você fica indeciso aqui no meio do caminho. Só que precisa aqui desse movimento que por conta desse valete de paus aqui, o valete, eles são mensageiros, mas são mensageiros da alma, é como se a alma tivesse passando essa informação que algo precisa ser deixado para trás. E por quê? Porque a morte aqui, ó, é um arcano maior que fala sobre que algo morreu, que algo está deixando de existir, porque a morte ela traz a transformação, ela é alquímica, ela modifica algo que não tinha mais vida e essa substância que morreu, que perdeu a vida, ela renasce, só que ela renasce de uma forma melhorada. Só que aqui a morte e a sacerdotisa é como se existissem questões aqui, medos, porque a sacerdotisa ela tá aqui, mas ela também tá no outro plano. Então é como se existissem medos, existissem questões aqui ocultas que essa pessoa ela não tá querendo enxergar, ela não tá querendo ver. Só que a sacerdotisa ela guarda todos os segredos do universo dentro do livro dela. E ela não revela, não é porque ela não quer, mas é porque ela precisa guardar, porque nem todo mundo está pronto para ouvir certas verdades. E algumas pessoas, tem até uma passagem da Bíblia que fala que Jesus veio, né, para trazer o amor e a verdade, mas as pessoas adoraram o mal e a mentira. Então, é como se as pessoas gostassem de ficar na ilusão, né? É melhor para elas se sentem melhor, mais aliviado, porque parece que o cérebro deixa ela mais confortável. Só que aqui é como se pedisse, não é esse momento, não está no momento de você fazer isso, porque algo morreu e você precisa entender o que foi que morreu, né? O que foi deixado para trás, porque agora você vai manifestar algo aqui pela sua alma, o que eu falei para vocês, né? Então você não vai manifestar algo superficial, você vai manifestar algo de verdade que tem valor aqui, ó. Por conta dessa rainha, desse rei de ouros. E pode ser um relacionamento, já que saiu esse casal real? Claro que pode. Então, algo que para você tem um valor muito profundo, ele vai ser manifestado, né? Mas assim, precisa de limpezas, precisa de cortes. Então, assim, eu sinto que esse rei de ouros aqui é esse rei de copas, mas eu sinto que aparece aqui dentro da leitura esse rei de espadas por conta aqui da energia que é totalmente diferente.
Então, assim, meio que essa imperatriz aqui, ela vai ter a oportunidade de escolher entre um rei de ouros e um rei de espadas. Só que esse rei de ouros aqui, ele tá na vantagem, porque a leitura falou praticamente sobre ele, que tá na hora dele acessar o cardíaco aqui, e ele tem a compatibilidade aqui imensa com essa rainha de ouros. Então, assim, ele precisa manifestar pelo cardíaco, ele precisa se transformar para ele sair do estado bruto, que é pedra, e ir para a água. Quando ele acessa a água, ele percebe que ele manifesta pelo cardíaco, que é o fogo da centelha divina, que existe no coração de cada um, né? Então é isso. Então você está pronto para manifestar o que você quiser, gêmeos, mas você tem que encerrar um ciclo aí, ó. Atrás da Rainha de Ouros saiu 10 de paus, que fala sobre um ciclo cansativo e difícil. E o 10 de copas, porque quando você finaliza esse ciclo aqui difícil, você manifesta algo novo, ó, por conta desse Ás de Ouros. E esse algo novo é um 10 de copas, é como se fosse um amor em plenitude. Vamos confirmar aqui com o oráculo o baralho da Pomba Gira? Vamos lá. Gêmeos, 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 gêmeos. Vamos ver aqui o que as cartas têm para dizer para o signo de gêmeos. Vamos lá. Distante, notícia distante por caminho distantes. Boa sorte, em casa, magia feitiço, boas notícias, notícias em breve, pessoa intermediária, virtude e sabedoria, união e negócios que chegam e grande amor. Então, de fato, notícia distante por caminho distante deve ser alguém em breve chegando com notícias novas, né? Ou então pode ser também uma relação passada que agora tem poder de se manifestar, mas naquele momento não era o momento certo. Então há um retorno aí do passado. Então essa relação ela vai trazer muita boa sorte, vai ser algo muito bom. Mas aqui, gente, não estou falando de uma pessoa ruim, eu estou falando algo que não pode ser vivenciado, mas que tem grande poder. As duas pessoas se gostam, né? Por conta que é um rei e uma rainha de ouros. Os dois sabem o valor que tem, os dois têm poder, os dois têm conexão. E aqui em casa é como se essa pessoa estivesse resolvendo questões internas que eu falei para você, que precisa dessa cura interna, até dessa conexão com as águas. E também pode ser algum divórcio, alguém se separando aí de uma pessoa, né? Porque como é uma situação que está acontecendo em casa, então pode ser de fato que alguém está terminando aí um casamento, finalizando alguma situação dentro da casa dela, da família dela, para ela poder caminhar, para poder trazer uma proposta. Aqui, feitiços, né? Eu sinto que alguém pode sim estar passando por alguma magia, porque magia não é só alguém fazer uma macumba. Se eu fico ali toda hora pensando em alguém, isso é uma magia. Se eu fico toda hora enviando energia para alguém, eu estou fazendo magia. Então, assim, tome cuidado com essas energias, né? De ficar visualizando alguém, porque você pode, gêmeos, estar conectado com alguém e essa situação ser mágica, mas você ficar ali o dia inteiro enviando energia para essa pessoa, né? Então, coloque na balança e perceba até que nível isso é bom. E do centro do jogo saiu boas notícias. Então, assim, essa relação que vai chegar para ti, seja nova ou alguém do passado, é uma coisa que vai ser muito positiva, vai ser uma coisa muito boa. Porque, ó, saiu notícias, boas notícias e notícias em breve. Então é algo que já está assim, já no estágio de finalização mesmo, para poder existir um movimento. Aqui em pessoa intermediária, eu sinto muito que a sua pode ser uma guardiã, uma cigana aí que te cuida. E essa situação ela traz, né, o arquétipo de ouros, né? Porque tudo que o rei ou a rainha de ouros toca se torna algo precioso, né? Então aqui fala sobre a virtude e a sabedoria desse casal aí, que quando se unir vai ser algo muito positivo. Então, essa união, ela vai trazer prosperidade financeira e amorosa, né? Porque às vezes a gente acha que a vida financeira, ela tá diferente, ela tá dissociada da vida amorosa. Mas às vezes a gente está num processo de tanta escassez na vida amorosa que isso afeta tudo, porque a gente fica vibrando no menos, né? Como se a gente não merecesse algo bom. E aqui um grande amor, então você vai vivenciar esse grande amor, os gêmeos.
essa situação está perto de ser finalizada e ser resolvida. Então, essa leitura aqui tanto fala, como é uma leitura geral, tanto fala de pessoas que vão manifestar pessoas novas, um amor novo, equilibrado, de 10 de copas, como um amor do passado que retorna. E aí você faça a sua escolha, Gêmeos, e se adaptem a leitura para o seu caso. Vamos lá. Gêmeos, 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 Gêmeos. Vamos ver aqui o que o oráculo tem para dizer para Gêmeos e finalizar a leitura. Loss. Então fala sobre tristeza, ressuscitação. É a carta 20. Deixa eu ver aqui o significado. Loss fala sobre perda, pesar, tristeza e ressurreição. Então, de fato, é como se você ficasse pesarosa, ficasse ali pensando em alguém do passado, ou então a perda mesmo de um casamento. Então, assim, mesmo quando você não gosta da pessoa e há um término, existe uma dor, né? Porque é como você não vai ter mais o convívio com aquela pessoa, é uma coisa difícil, né? E a gente, como seres humanos cotidianos, a gente acaba se acostumando com a presença das pessoas na nossa vida. Então, mesmo que aquela pessoa seja horrível, ela não é horrível por completa, né? Porque ninguém é horrível por completo. Então, alguma coisa de bom que ela fez, você vai sentir falta. Então, esse pesar aqui pode representar isso, né? Mas também pode representar a saudade de alguém do passado. Só que essa pessoa, ela tá retornando para sua vida, o Gêmeos. Aqui na ressurreição pode até representar um relacionamento com algo que volta à vida, né? Algo que você já perdeu a esperança, mas que volta a ter vida. Então, é sobre isso. E aqui no fundo do deck fala sobre a busca. Então, muitos de vocês estão buscando realmente um parceiro, estão buscando se sentir conectados aí com alguém, né? Porque fala sobre algo que está solitário, um sentimento de estar perdido. Então, assim, não se sinta assim porque isso afeta a sua vida financeira, por conta que você fica vibrando no menos. Então, se sinta pleno de si mesmo, né? Volte para dentro. Então, talvez por isso que saiu ali o Rei de Copas, que é voltar para si mesmo e amar a si mesmo. E quando você se ama, você manifesta um grande amor, porque daí o universo entende que você sabe o que é amar e o que é ser amado. É isso, Gêmeos. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem. Até semana que vem. Beijos, tchau.